Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. E quero convidar os irmãos para nós lermos do versículo 36 até o versículo de número 50. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, do versículo 36 ao versículo de número 50. 36. Isso. Capítulo 7, do versículo 36 a seguir. Amém? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava na mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: diz, mestre. E Jesus então diz: um certo homem, um certo credor, tinha 2 devedores. Um devia-lhe 50 dinheiros e outro 5. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados lhe são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vamos orar com o nosso irmão, com o pastor Adriano. Quantos nessa noite de oração? Vamos estar orando um pelos outros. Oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai bendito, em nome de Jesus, nesse instante, nós queremos te louvar, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos na tua presença. E nesse instante também, ó Pai, orando por cada um desses irmãos que levantaram, Senhor, a sua mão como sinal de necessidade, Senhor. Neste momento, ó Pai, põe as tuas mãos, vai de encontro com cada uma destas vidas, falando também conosco nessa noite, segundo a tua vontade. É o que nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, que antes de eu prosseguir, eu quero aqui fazer algumas ressalvas, ou uma introdução, situando o texto. Primeiro, esse texto desta mulher que ungiu os pés de Cristo, aconteceu no início do ministério de Cristo. Os cronologistas bíblicos, ele põe esse acontecimento próximo ao acontecimento de Mateus capítulo 11, quando Jesus diz: vinde a mim todos que estás cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então se dá no início, no começo do ministério de Cristo Jesus. Eu digo isto porque nós vamos ter outro 2 textos que fala sobre 2 mulheres. Outra mulher que também ungiu os pés de Cristo com unguento. Aquela passagem está relacionada a Maria não Madalena, mas a Maria, irmã de Lázaro, que já é na semana, na verdade, 2 dias antes da morte de Cristo, em que ela também entra também na casa de um homem chamado Simão. Esse aqui chama Simão, mas esse aqui é fariseu. Lá é um outro Simão, um Simão leproso.
e faz a mesma coisa. Ela unge os pés de Jesus. Muitas vezes as pessoas confundem esses textos achando que é o mesmo texto. Aqui é Maria e aqui não é Maria. Aqui é uma mulher pecadora que a Bíblia não dá o seu nome. Também há aqui alguns que diz que esta mulher é Maria Madalena, de quem o Senhor expulsou 7 espíritos. Só que nós não temos base bíblica para corroborar a ideia que esta mulher é Maria Madalena. Até porque Madalena vem de Magdala, que era a aldeia onde ela morava. E aqui se dá provavelmente na cidade de Naim. Aqui esse acontecimento é logo após aí a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então se acredita que aqui Jesus está em Naim e Maria Madalena habitava em Magdala. Por isso Madalena, Magdala. Esse texto, ele nos apresenta 3 personagens. Apresenta um que acha que é santo, um que é santo e outro que é extremamente pecador. O autor sagrado, Lucas, ele vai enfatizar 3 vezes que este homem que recebeu Jesus em sua casa é um fariseu. Fariseu é uma classe religiosa que eles se consideravam muito santos. Eles observavam os ritos, a tradição, a lei escrita e também a lei oral. Então você vai ver no versículo 36, Lucas dizendo que é um fariseu, é na casa de um fariseu que Jesus entra. Lucas, versículo 37, também fala na casa do fariseu. E depois no versículo 39, ele mais uma vez vem falar que aquele homem que recebeu Jesus é fariseu. Então somente no versículo 40 é que ele vai nomear o nome do fariseu como Simão. Então nota bem que para Lucas narrar aqui é muito importante para ele apresentar que esse Simão é um fariseu. É um homem que se acha santo. Na verdade, eles tentaram de todas as formas matar Jesus, né? Eles sempre tentavam pegar Jesus em alguma coisa para se levantar contra ele. Mas Jesus, quando você lê a Bíblia, você nota que Jesus nunca fugiu, até mesmo de entrar na casa deles. Jesus entrava na casa de todo mundo, fosse pecador ou fosse um líder religioso. Somente aqui em Lucas, outras 2 vezes, você vai ver Jesus entrando na casa de um fariseu para comer. No capítulo 11, você vai ver Jesus entrando no versículo 37 do capítulo 11. E depois no capítulo 14, versículo 1. Esses 2 textos dizem que Jesus ele foi jantar ou almoçar, comer na casa de um fariseu. Então a Bíblia aqui, Lucas, ele vai por 3 vezes falar que esse homem é um fariseu. E por 4 vezes ele vai falar dessa mulher como pecadora. No versículo 37, ele fala, era uma pecadora. Depois no versículo 39, o fariseu diz, é uma mulher pecadora. Depois no versículo 47, é Jesus que fala assim, ó, os seus muitos pecados são perdoados. E depois, mais uma vez, no versículo 48, Jesus fala, os teus pecados são perdoados. E é interessante você notar isso aqui, porque a palavra que aqui Lucas ele usa no grego para falar que ela é pecadora, quer dizer uma pessoa dedicada ao pecado, uma pessoa acostumada no pecado, uma pessoa que se esforça para pecar. Então esta mulher, ela é uma mulher que gostava de pecar. Daí muitos estudiosos acreditavam que esta mulher era uma prostituta. Ela vivia no ato de pecado e ela gostava de viver nesse ato, ela praticava o ato. Certamente é óbvio, escravizada pelo diabo. Então você tem aqui um fariseu que se acha santo, você tem uma mulher que é pecadora, que os seus pecados são muitos, ao ponto de quando Jesus contar uma parábola para comparar o pecado do fariseu e o pecado da mulher, ele fala que a mulher devia 500 denários, enquanto o fariseu devia apenas 50 denários. Nós estamos falando de 50 dias de trabalho do fariseu, e nós estamos falando de 500 dias de trabalho da mulher. Numa porcentagem, o fariseu, ele tinha apenas 10% do pecado que a mulher tinha. Se é que Jesus quis assim simbolizar quando ele contou esta parábola. Mas está aqui um fariseu que chama Jesus para poder entrar na sua casa para ceiar com ele. Também é interessante, quando o autor começa dizendo, ele diz assim, ó, e rogou-lhe um fariseu. Esta palavra rogou no original é requerer, é pedir, é rogar, é suplicar. Ou seja, ele insistiu que Jesus entrasse na sua casa. Era uma pessoa que tinha até um certo respeito por Cristo, mas não tinha uma consideração extrema por Cristo. Por que não? Porque ele recebe Jesus na sua casa, ele quer que Jesus vá na tua casa.
Mas ele não faz o básico que um anfitrião fazia ao receber alguém na sua casa. Ele não manda lavar os pés de Jesus. Ele não cumprimenta Jesus com o ósculo santo, que é o beijo na face. E ele não unge a cabeça de Jesus. O Senhor vai dizer isso, o versículo 44, o versículo 45, o versículo 46. Quando no Oriente Médio Antigo, quando recebia uma visita, a primeira coisa que tinha que fazer era lavar os pés. Porque a parte que sujava, e os irmãos têm que entender que naquele tempo a higiene não era como hoje, que você toma 2, 3 banhos por dia e todo dia você toma banho. Naquela época tinha um pouquinho mais de escassez na questão do banho. É por isso que a expectativa de vida na época do Império Romano, portanto na época de Cristo, era de 35 anos de idade. A expectativa de vida era muito baixa, por causa de falta de saneamento básico, falta de higiene e assim por diante. Então não se tomava banho todo dia. As roupas normalmente eram roupas encardidas. Por quê? Porque não se lavava a roupa também todo dia. E normalmente uma pessoa tinha apenas uma peça de roupa. Quanto muito duas. Uma pessoa rica teria algumas peças, mas o pobre normalmente só tinha uma peça e ele só tinha uma capa. Era por isso que você poderia pôr a sua capa, alguns falam um prego, né? Você colocar como garantia de algum dinheiro que você ia pegar emprestado, mas à noite, antes do pôr do sol, a pessoa que pegou a capa como garantia tinha que devolver para o dono. Por quê? Porque também era o cobertor que se usava, era a capa que a pessoa usava no seu dia a dia. E ele não poderia ficar sem. Então o próprio Deus estabeleceu isso. Então os pobres normalmente tinham apenas uma peça de roupa. Então não se lavava isso todo dia. E naquele tempo não havia esse asfalto como hoje. Havia as estradas romanas, que era calçada com pedra. Roma fez uma estrada, por isso que diz que todos os caminhos levavam a Roma, para facilitar o transporte, o comércio. Mas as cidades eram terra. E as pessoas não tinham sapatos fechados, como você tem hoje. Normalmente era apenas a sola, um couro, e era amarrado por um pedaço de pano. Tiras de pano, amarrava como se fosse uma chinela havaiana, mas amarrando na perna, subindo ao calcanhar para cima. Então os pés eram muito sujos. Então quando alguém chegava numa casa para poder festejar, a primeira coisa que tinha que fazer era lavar os pés. Por que lavar os pés? Porque quando fosse sentar para comer, não se sentava como hoje. Hoje você senta numa mesa e os pés ficam debaixo da mesa. Não é assim? Antigamente não. Não tinha mesa, não tinha cadeiras. A comida normalmente era servida ou sobre uma mesa muito baixa, de uns 15, 20 centímetros, ou então se colocava um carpete no chão, colocava a comida no carpete, e as pessoas como que deitavam ao redor daquele carpete. Vou parecer uma baleia encalhada, mas eu quero fazer isso para você entender. Era mais ou menos assim. A pessoa deitava sobre o seu braço esquerdo, e os pés tinham que ser virados para trás. Porque a mesa está no chão, a comida está no chão, o pé não pode ficar aqui. Então se deitava com os pés, encostava a cabeça e ia pegando e comendo. Quem entendeu, diga amém. Não vai falar que eu parecia uma baleia encalhada que depois da expulsão. Então, se lavava os pés, porque a pessoa ia sentar, como que deitar perto da comida. Só que o fariseu recebe Jesus e não lava os pés de Jesus. Segundo, quando o convidado chegava, normalmente, vem aqui, Monivaldo, deixa eu ver se eu não está meio barbudo, com licença. A pessoa chegava, se pegava na mão, abraçava e ó, um beijo na face. Deus abençoe. Não dei um beijo molhado não, o beijo foi seco, não sei se ficar não. E beijava então a face. E terceiro, como um modo de mostrar alegria, se pegava então um perfumado e a cabecinha do convidado. Agora pode ajudar, agora molhou. Por quê? Para o ambiente ficar cheiroso. Imagine um monte de homem deitado, andando, não tinha perfume, não se usava perfume, o cheiro que ia ficar ia ser desagradável. A roupa não era uma roupa limpinha, cheirosinha. Eu acabei de dizer que realmente, raramente lavava. Então aquele perfume recebia com alegria e perfumava o ambiente. O fariseu convida Jesus para entrar na sua casa. Mas o fariseu não faz nada disso para Jesus. Certamente ele tinha alguma curiosidade sobre Jesus. Certamente ele pensava, será que ele é o profeta que havia de vir? Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 7, no versículo 16, que após Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, as pessoas começaram a dizer assim, ó, um grande profeta se levantou entre nós. E havia uma promessa no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 15, que Moisés disse
que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. A ele vocês ouvirão. Então, eu imagino, eu entendo e eu penso que aquele fariseu, ele tinha curiosidade de saber se realmente Jesus era esse profeta. Então ele chama Jesus para entrar na tua casa, mas ele chama não com a expectativa de honrar Jesus, mas ele chama com a expectativa de saber se ele é o Messias ou não, se ele é o profeta ou não, se ele é apenas mais um enganador que levantou em Israel. Então Jesus entra na sua casa. Só que havia um outro costume naquela época. O costume de quando você recebesse um rabino, um mestre em sua casa, e esse fariseu reconhecia que Jesus era o mestre, versículo de número 40, ele fala assim, fala mestre. Ele reconhecia que Jesus era o mestre. E quando se recebia um mestre, um doutor da lei, um estudioso, um rabino famoso, a porta da casa não ficava fechada. Qual era para me explicar para os irmãos aqui melhor? Quando uma pessoa tinha muito dinheiro, e acredita-se que os fariseus eram homens ricos, eles construíam a sua casa, e entre os cômodos eles construíam um pátio, esse pátio descoberto. E normalmente quando chegava um mestre, era lá que eles recebiam. A porta da casa ficava aberta, e qualquer um que quisesse entrar para ouvir esse mestre, podia entrar. Não é como hoje, quando você vai fazer um churrasco na tua casa, você fecha a porta, fecha o portão e é só o seu convidado. Ninguém, as pessoas ficam lá fora com o estômago doendo de vontade de comer, né? Porque o cheiro está indo longe, mas não entra, é pessoas convidadas. Naquela época não ficava aberto. Essas pessoas podiam entrar, não ia poder comer na mesa, mas eles podiam ficar ouvindo. E o fariseu, ele não fechou a porta da sua casa. Ele foi um bom anfitrião para as pessoas de fora e foi um péssimo anfitrião para Jesus. Ele permite que as pessoas entrem na sua casa para ouvir Jesus, mas ele não honra Jesus à altura que Jesus merece. Porque muitas vezes nós somos semelhantes a esse fariseu. Nós permitimos que as pessoas de fora ouçam Jesus, mas nós mesmos não ouvimos Jesus, nós mesmos não recebemos Jesus bem. Nós queremos que as pessoas de fora saibam que nós somos crentes. Nós colocamos até um hino alto dentro da nossa casa para perturbar o vizinho, e o vizinho está lá querendo dormir, está ouvindo nosso louvor alto, aquela pregação alta. Mas nós mesmos parece que não honramos Jesus como ele merece dentro da nossa casa. É o fariseu. Ele deixa a porta aberta para as pessoas ouvir os ensinos de Jesus, mas ele mesmo não honra Jesus. E diz que então, no meio dessas pessoas que entram para ouvir, entra essa mulher pecadora. A Bíblia vai dizer então que ela veio por trás dos pés de Jesus Cristo, e estando por detrás aos seus pés. Os pés de Cristo, Cristo está deitado, apoiando a sua cabeça no seu braço esquerdo, os seus pés virados para trás. E ela vem então por trás. E ela começa, a Bíblia diz, a chorar aos seus pés. E chorando, ela derrama lágrimas nos pés de Cristo. A Bíblia diz então que ela faz uma coisa inusitada. Porque a mulher, depois que ela se tornasse noiva, ela não podia mais soltar o seu cabelo em público. Nenhum homem poderia ter o privilégio de ver uma mulher de cabelo solto, a não ser o seu marido. E muitas mulheres, até mesmo, tinham uma retidão tão grande que nem o seu próprio marido via o seu cabelo solto, porque ela cobria com um véu. Agora essa mulher está chorando aos pés de Cristo. Os pés de Cristo estão sendo molhados. Ela então desfaz o seu coque, não sei se é isso que ela estava usando. Ela tira o seu véu, ela solta o seu cabelo e ela começa a enxugar os pés de Cristo com o seu cabelo. E então diz a Bíblia que ela beija os pés de Cristo. E ela pega aquele vaso de alabastro que ela tinha. Você não deve entender isso aqui como um vaso grande. Pelo contrário, havia alguns que eram muito pequenos, e aonde tinha uma porção de perfume, com um cargalho meio alto, e era lacrado, e se quebrava aquele pescocinho do vaso, e jogava o perfume, usava o perfume. Os vasos maiores que tinha capacidade para 0,5 litro de perfume. Então, se ela está carregando um vaso de alabastro de 0,5 litro, é algo pequeno também. O certo é que ela quebra ali o gargalho daquele vaso, e ela derrama um unguento sobre
Jesus. Aí o fariseu, ele começa a olhar para aquilo, e ele não acredita no que os seus olhos estão vendo. Porque ele começa a dizer para si mesmo: olha, se esse homem fosse realmente o profeta que havia de vir, se esse homem fosse o profeta que as multidões estão dizendo que ele é, ele saberia que essa mulher é pecadora. Porque se acreditava aí dos judeus que o profeta, ele conhecia todos os mistérios, Deus revelava para ele todas as coisas. Então ele está dizendo assim: é impossível Jesus ser um profeta e ele não sai, porque ele está deixando, então ele não sabe que essa mulher é pecadora. Ele está medindo o ato de Jesus pela régua dele. Por quê? Porque os fariseus não se sentavam com mulheres. Eles consideravam que a mulher era incapaz de receber os mistérios de Deus. Eles não conversavam, eles não se assentavam, eles não dialogavam com mulheres. Eles não permitiam que uma mulher tocasse neles, ainda mais uma mulher que é pecadora. Então ele está medindo Jesus pela régua dele. Ele está dizendo: se nós não podemos fazer, e se nós não podemos fazer e nós somos santos, então por que ele está fazendo disso que ele é profeta? Nós não fazemos muitas vezes isso, irmãos? Medir as pessoas pela nossa régua. Porque nós não fazemos uma coisa, nós achamos porque a outra faz, ela é pecadora. Nós não fazemos determinada ação, e porque o outro faz, então ele é pecador e eu não sou. E Jesus está tranquilamente aceitando tudo aquilo que a mulher está fazendo. E o fariseu diz assim: se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Só que Jesus, ele sabe quem é a mulher, e ele também sabe quem é o fariseu. O fariseu falou isso no seu coração. A Bíblia diz que ele dizia consigo. Ele não verbalizou em voz alta. Não saiu som de sua boca. Mas aquilo que ele falou no seu interior foi como um grito aos ouvidos de Cristo. E Jesus então vai mostrar para ele que ele conhece quem é a mulher, mas que ele também conhece quem é o fariseu. Ele diz assim: Simão, eu vou contar uma história para você. Havia um agiota, porque aqui a palavra credor é agiota, e havia muito agiota na época de Cristo. A lei permitia, desde que a agiotagem não fosse algo extrapolado. Havia um agiota, que ele tinha duas pessoas que devia para ele. E uma pessoa devia 500 dinheiro, ou 500 denários. E o outro devia apenas 50. Mas ambos não tinha como pagar. Nem aquele que devia 500 tinha como pagar, e nem aquele que devia 50. O agiota, e esse agiota que deve ser crente, né, com coração, o agiota não faz isso. O agiota viu a situação e resolveu perdoá-los. Perdoou a ambos. Agora eu vou lhe perguntar, Simão, quem desses homens amará mais o homem que os perdoou? Aí Simão vai fazer um julgamento. Simão vai dizer: olha, aquele que devia mais amará mais. É interessante que nesse texto você vai ver 3 julgamentos que o fariseu vai fazer. Ele vai julgar a mulher. Versículo de número 39, ele diz: é pecadora. Ele vai julgar Jesus, não é profeta. E ele vai julgar agora a história, dizendo: o que deve mais, ama mais. Agora preste atenção nesse julgamento. 2 julgamentos que Simão fez, ele fez baseado no que ele tinha visto. E os 2 ele errou. Um julgamento ele faz a partir do que ele ouve, aí ele acerta. Por que eu digo que ele errou nos 2 primeiros julgamentos? Porque a mulher já tinha tido um encontro com o Senhor. Certamente foi ali, Mateus 11, quando diz: vinde a mim, quando estás cansado. Essa mulher ouviu, essa mulher se arrependeu, essa mulher se voltou, ela já tinha sido perdoada. Então, ainda que ela ainda traz a aparência de pecadora, ela não é mais pecadora. Mas ele está julgando a mulher por aquilo que ele está vendo, por aquilo que ele conhecia sobre a mulher, por aquilo que ele ouvia falar da mulher na cidade. Ele julga Jesus também por aquilo que ele viu. Ele viu Jesus não se incomodar com a mulher fazendo o que estava fazendo. E diz: ele não é profeta.
E meu querido, nós erramos muito no que nós julgamos, e quando nós julgamos por aquilo que nós apenas estamos vendo. Mas quando Jesus conta uma história que entra nos seus ouvidos, ele consegue ter um discernimento real e ele julga de modo correto. Nós temos um grande problema como Simão, o fariseu. Nós julgamos muitas pessoas por aquilo que nós enxergamos. E nós enxergamos as pessoas pela nossa ótica, pelo nosso costume, pela nossa tradição. Todos nós aqui temos uma tradição, que nós fomos criados. E você não consegue fazer um julgamento que não seja a partir da tradição que você aprendeu, que não seja a partir do ensinamento que você aprendeu. E aquele homem está fazendo um julgamento a partir daquilo que ele viu, e aquilo que ele viu contradiz aquilo que ele aprendeu, contradiz aquilo que ele vivenciou. Mas quando Jesus conta uma história, agora ele não está vendo, ele está ouvindo, ele consegue fazer um julgamento correto. Ele diz: Senhor, aquele que mais foi perdoado, certamente este ama mais. Mas Jesus então vai dizer para ele assim: agora tem uma história, tem uma aplicação para falar para você. Pois não, mestre, fala. Você está vendo esta mulher? Você está vendo? Porque até então, a mulher, a presença dela incomodou Simão. Mas Simão não conseguiu enxergar aquilo que a mulher estava fazendo. Em nenhum momento Simão conseguiu ver o ato daquela mulher. Em nenhum momento ele conseguiu ver o valor daquilo que a mulher está fazendo. O Senhor diz: você está vendo essa mulher? Olha, Simão, eu entrei aqui na tua casa e você não lavou meu pé. Nem a primeira coisa que um anfitrião deve fazer, que é chamar o seu escravo menor, o escravo mais sem valor. E aquele escravo, ele pegava a bacia, ele se inclinava nos pés do convidado, ele lavava os pés, enxugava os pés. Eu entrei, Simão, e você não lavou meus pés. Mas desde o momento que eu entrei aqui, essa mulher está lavando meus pés com as suas lágrimas. Não foi com a água de um poço, não foi com a água de uma cisterna, mas como diz Martinho Lutero, foi com a água do coração. Ela lavou os meus pés, e ela enxugou meus pés, Simão. Não foi com uma toalha, não foi nada de pano, não. Ela enxugou meus pés com seus próprios cabelos. Mas você não fez isso. Eu cheguei aqui e você não me deu beijo na face. Mas desde que eu cheguei, essa mulher não está beijando meu rosto, ela está beijando meus pés. O beijar os pés era o sinônimo de humilhação, de subordinação, reconhecendo que aquele que você está beijando o pé é maior que você. É por isso que quando Samuel, ele unge Davi rei, a primeira coisa que ele faz é dobrar aos pés de Davi e beijar os seus pés. É reconhecimento que aquela pessoa é maior do que você. Isso não era apenas um costume judaico, era um costume da civilização antiga. Os reis se beijavam os pés dos reis. Você não me beijou na face, mas essa mulher não cansa de beijar os meus pés. Ela diz: Simão, eu entrei na tua casa e você não ungiu a minha cabeça. Mas essa mulher não unge a minha cabeça, ela unge os meus pés. E não é com qualquer perfuminho barato, não. É com perfume caríssimo. O perfume que ela está usando para estar num vaso de alabastro era um perfume caro. Porque vaso de alabastro só se colocava um perfume caríssimo. E ela unge os meus pés. E por isso, irmão, eu olho para ela e digo para ela assim: ó, os seus muitos pecados são perdoados. Queridos, o que o Senhor está dizendo é o seguinte:
Não importa que ela deva 500 denários e você 50 denários. Vocês dois são pecadores. Vocês dois devem. E vocês dois não podem pagar o preço do pecado de vocês. Querido, nós temos que entender. Ainda que você nunca matou ninguém, nunca adulterou, nunca prostituiu, nunca usou drogas. O teu pecado, em quantidade pode ser menor, mas é pecado do mesmo jeito. Eu posso ter pecado menos do que você. Ou você pode ter pecado menos do que eu. Mas ambos pecamos. E ambos não podemos pagar o preço do nosso pecado. O fato de eu dever menos do que o outro não quer dizer que eu estou livre do meu pecado. Não quer dizer que eu estou livre da justiça de Deus. Não. A quantidade de pecado pode ser diferente, mas é pecado do mesmo jeito. E sabe quem recebe o perdão do pecado? Não é aquele que fica acusando o outro do pecado, mas é aquele que olha para si, reconhece a sua condição de pecaminosa e reconhece que Cristo tem o poder para perdoar os seus pecados. O fariseu ficou apontando o pecado da mulher, enquanto que a mulher estava olhando para os seus pecados e estava reconhecendo em Cristo o perdoador de todos os pecados. A mulher cai aos pés de Jesus, e a mulher faz o que o fariseu não fez. E Jesus diz: sabe por que ela fez isso? Porque ela foi perdoada, e ela entende que agora a sua vida e tudo que ela tem que ser derramado aos pés de Cristo. Queridos, por que nós somos falhos na casa de Deus? Por que nós somos falhos na obra de Deus? Por que nós nos esforçamos mais na obra de Deus? É porque nós amamos muito pouco a Deus. O fariseu achava que amava Jesus em algum ponto. Convidou Jesus para sua casa, mas não fez nada além do que isso. Enquanto a mulher, que havia alcançado o perdão, ela sabia que se não fosse Jesus para ter perdoado ela, que não fosse Jesus para libertar ela, ela continuaria escrava do pecado. Então ela não via outro motivo para viver, a não ser para adorar o Senhor com a sua vida. Há poucos dias, lendo um livro, eu deparei com uma frase que eu até citei no culto aqui, de J.C. Ryle. Ele diz: enquanto não houver mais amor para com Cristo em nosso coração, não faremos mais para Ele. Então, se nós estamos fazendo pouco, é porque nós amamos Ele pouco. Se nós não estamos esforçando mais para servir Ele, é porque nós amamos Ele pouco. E sabe por que nós amamos Ele pouco? Porque nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Nós achamos que o nosso pecado não é tanto assim, não. Quantas pessoas estão dentro da igreja, vindo para a igreja, e vem quando sobra tempo. Faz as coisas para Deus quando sobra tempo. Por isso que não se preocupa em vir na casa de Deus. Por isso que não se preocupa em se preparar para servir a Deus. Por isso que não se preocupa em ter uma vida santa. Por isso que não se preocupa em oferecer o melhor da sua vida para Deus. Porque ama pouco a Deus. Até recebeu Jesus na sua casa, mas está preocupado com tantas coisas como Marta. Esquece do principal, que é cair aos pés de Jesus e aprender aquilo que Ele tem para ensinar. Nós procuramos jeitinho para tudo. Nós procuramos jeitinho para tudo. Desculpa, vamos como pastor, estou cansado de ouvir mentiras.
pessoas falando desculpas mentirosas para justificar alguma coisa, pela sua falta, pela sua ausência, por não fazer. Eu ouço, eu digo, beleza, dá joia, isso aí, Deus te abençoe. Mas todos nós seremos julgados pelas nossas palavras por Cristo. Todos nós. Eu vejo pessoas dizendo, pastor, eu não posso negar que eu estou com isso, mas você encontra na rua andando. Eu não posso fazer isso porque eu tenho tal coisa, vai estar fazendo outra coisa que é pior do que estar na casa de Deus. Não vem na igreja porque é causa do Covid. Mas não sai da rua, não sai da cidade. E nós estamos como um fariseu. Porque nós estamos achando que, não, nosso pecado não é tanto assim não, o Senhor vai passar a mãozinha na minha cabeça. E o Senhor está dizendo, não importa se o teu pecado é menos do que o outro, é pecado do mesmo jeito. Você já imaginou onde era para você estar hoje? E você só não está lá no mundo, porque Deus ainda tem sido misericordioso. Aquela mulher teve atos de amor, ações de amor. Ela derramou as suas lágrimas, o seu choro como que fosse oração. O lavar os pés, enxugar o cabelo, o serviço humilde que ela prestou a Deus. Enxugar o cabelo, ou enxugar o pé com o cabelo, seu ato de amor, fazendo o que mulher nenhuma faria. Soltar o cabelo para lavar. Beijar os pés de Jesus, sua submissão. Derramar todo o unguento, a sua inteira oferta de gratidão a Deus. Queridos, nós não temos desculpa diante de Deus. A Bíblia diz que as nossas justiça é como trapo de imundícia. A Bíblia diz, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. A Bíblia diz do que se queixa o homem do seu pecado. Eu conheço você por aquilo que eu estou vendo, você me conhece por aquilo que você está vendo. Só que Deus, a quem nós não enganamos, aquele que nos sonda, que esquadria o nosso coração, Ele sabe. Ele sabe. E muitas vezes nós falamos, não, mas Deus não está fazendo nada, Deus não levantou o profeta, Deus não veio até mim, Deus não... E Deus vai dando tempo. Deus vai dando tempo. Deus tem todo o tempo do mundo, Ele é Senhor do tempo, Ele não está preso ao tempo. Eu e você estamos. Um dia é muito para nós, para Deus. 1000 anos é como um dia. E Deus está bem tranquilo no seu trono olhando. E no momento certo, o Senhor vem com a sua justiça. Aí nós dizemos assim, porque aquela pessoa não está mais entre nós? Foi o líder que ofendeu, foi o pastor que ofendeu. E muitas vezes não é nem líder, não é pastor, não é ninguém. Foi Deus que expulsou. Porque aquele que usa de mentira, de engano, não permanecerá na congregação do justo. Mas Deus é amor. E diz que um dia o Senhor cansou de ir na figueira e não achar fruto. Ele diz, eu vou arrancar essa figueira e vou queimar ela. Mas veio o serviçal da casa, representando Jesus, assim, não dá mais um ano. Eu vou cavar aqui ao redor. Eu vou colocar aqui esterco. Eu vou colocar adubo. Dá mais um ano para ela. Se no ano que vem o senhor vir e não tiver, aí a gente arranca e joga fora. Recebeu o tempo. Tempo de um ano. E quem sabe foi nesse ano de 2022 o tempo que Deus me deu, que Deus me deu. E vai chegar agora 2023 e o Senhor vai vir de novo procurar em nós frutos de arrependimento. E se Ele não encontrar? Mas era tão bonito que na igreja cantava bem, pregava bem, orava bem. Não foi Deus que arrancou, não. Aí a Bíblia diz outra história. Que Jesus um dia passa por uma figueira bonita, cheia de flores verdes.
toda uma aparência perfeita de uma figueira que dá fruto. E ele foi procurar fruto. E ele não encontrou. O que é que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. Quando os discípulos estão voltando, ele passou e amaldiçoou. Quando ele volta, os discípulos olham para a figueira. O que tinha acontecido com a figueira? Estava morta, estava seca. Muitas vezes nós nos colocamos como um fariseu, como Simão. E o Senhor nos ensina hoje que Ele conhece a mulher pecadora, mas Ele conhece também Simão. E Ele sabe que ela pode ter pecado muito mais do que ele, a dívida é muito maior. Mas ambos precisam ser perdoados. Mas somente aquele que se derrama aos pés de Cristo é que alcança a salvação e pode ir em paz, sem nenhum espírito mau para acusá-los. Mas aquele que fica preso na sua autossuficiência, porque não sou tão pecador assim, eu sou bom, eu sou até bom, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, nem aquele outro mais. E nós ficamos presos na nossa justificativa, na nossa autossuficiência, e nós estamos caminhando para o inferno. Mas que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de você, e que nós possamos olhar para nós e reconhecermos que nós não somos nada. Nós somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Quantos podem levantar a mão e dizer amém?